terceiro episódio de The Last of Us foi focado inteiramente na história de Bill e Frank, a dupla de contrabandistas, que até então a gente não tinha visto e não sabíamos nada sobre eles. E o episódio também trouxe algumas perguntas interessantes que você agora mesmo vai saber as respostas. Fala aí, galera, tudo tranquilo? Carlos chegando. O episódio 3 de The Last of Us foi bem dramático ao contar a história de Bill e Frank. O episódio mostrou desde o primeiro momento em que eles se conheceram, quando eles ficaram juntos e até a morte. E lógico que há diferenças com relação ao jogo, pois lá, por exemplo, Frank nunca é apresentado ou mostrado vivo. Depois ele acaba sendo encontrado enforcado por Joel, Bill e Ellie. Eles também acham uma carta em que Frank revela que estava infectado e por isso ele escolheu morrer. E outra diferença da série com relação ao jogo é sobre o envolvimento de Bill e Frank, que lá no jogo é bem sutil. E na carta que o Frank deixa, ele revela que detestava Bill, ou seja, bem diferente da felicidade que vimos na série. Então, vamos ver agora quais foram as grandes perguntas desse episódio. A primeira pergunta é: por que Bill se matou? Frank havia pedido para Bill matá-lo para ele morrer em paz, até por conta de sua doença. Mas então, no momento da janta, no momento tranquilão, Bill acaba revelando que também tomou os comprimidos para morrer. E nesse caso, há uma diferença com relação ao jogo, já que no momento, Bill ainda estava vivo quando Tess, Joel e Ellie começam sua jornada. Billy fez isso, lógico, por amor ao Frank, né? Um amor muito forte. E ele não via razão para viver sem o Frank. Outra pergunta que surgiu nesse episódio é, afinal, qual era a doença do Frank? Nós tivemos vários saltos temporais nesse episódio. E no último, Frank desenvolveu a doença de Parkinson. Então, por exemplo, nós vemos a rigidez muscular e Frank também afirma que sua doença não pôde ser curada antes e muito menos vai ser curada agora. Uma pergunta que muitos devem ter feito, tenho certeza, é afinal, por que não mostraram os corpos de Frank e Bill? Aí uma coisa interessante que o episódio fez bem no finalzinho foi quando vemos Joel e Ellie indo embora na caminhonete e aparece uma câmera fixa atrás de uma janela, ali num tom de despedida, e provavelmente é no quarto onde eles estão mortos. E não mostrar foi uma decisão acertada, pois o episódio retratou uma linda história de amor e mostrá-lo mortos, seus corpos, prejudicaria essa imagem. Ou seja, o final foi bastante digno. A cena da Ellie pegando uma arma é muito importante. A gente precisa ficar de olho. Vamos lembrar que desde o primeiro episódio, a Ellie vem tentando conseguir uma arma, o que é sempre engraçado e bastante divertido. Aí nesse episódio, ela acaba conseguindo, mas lógico, sem o Joel ver. Aí no jogo e na próxima parte da série, a dupla vai esbarrar com bandidos que controlam uma cidade. E nesse caso, Ellie vai ter que usar a arma. E o interessante vai ser como ela vai lidar com isso, sempre com aquele jeito durão e tudo, mas e matando alguém, como ela vai ficar? Sem Bill e Frank, Joel diz a Ellie que vai atrás de seu irmão Tommy, já que ele pode ajudar, pois já fez parte dos vagalumes. Então, finalmente veremos algo sobre a vida dele após 2003 e também vamos descobrir por que ele não estava com Joel em 2023. Já para o final do episódio, Ellie encontra uma carta de Bill para Joel ou quem quer que seja, mas lógico que estava direcionada para ele. Na carta, Bill comenta ali sobre as pessoas e que uma valeu a pena salvar, que no caso foi o Frank, e que pessoas como eles deveriam proteger as pessoas. E coitado de quem ficar no caminho. É lógico que ele se referia a Tess, mas sem ela vai ser a Ellie. Ou seja, ele vai perceber em algum momento que a menina é a pessoa certa a se salvar e tadinho de quem ficar no caminho do Joel.
E a cena final de Joel e Ellie indo embora na caminhonete é bastante parecida com a cena do primeiro episódio, envolvendo Joel e Sarah e também numa caminhonete. E a música tocando ali de fundo, embora seja com relação ao amor de Frank e Bill, serve também para Joel e Ellie, pois um trecho da música diz: "Vou te amar por muito, muito tempo". Indica que o laço entre os dois vai se fortalecer e vai ser aquela coisa de pai e filha. A série conseguiu trazer um ótimo episódio, mesmo sem mostrar tanta ação assim como a gente gostaria de ver, não é verdade? E eu peço para você deixar aí embaixo nos comentários o que você achou desse episódio, gostou ou não curtiu? Deixa aí embaixo. E também, sempre te lembrando, não esquece de deixar o seu like nesse vídeo, pois ajuda aqui demais o canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, galera. Falta pouquinho para chegar a 2.000 inscritos. Então conto com sua ajuda. Também não esquece de ativar o sininho das notificações. E valeu, galera. A gente se vê no próximo vídeo.